A Marvel lançou mais um trailer de Viúva Negra de surpresa e dessa vez mostrando umas coisas bem interessantes da história do filme, hein? Vamos analisar as novidades do novo trailer, além de comentar a partir das coisas que a gente já sabe de vazamentos aí também, mas vou deixar isso aí pro final, caso você não tenha interesse de saber esses spoilers aí, tá certo? Vambora! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia. Pô, tava pretendendo só limpar a casa hoje, mas não deu. Resolveram soltar um monte de trailer. Valeu. Obrigado aí, é nóis. Tamo aqui. Muito bem, as primeiras imagens e primeiras cenas são todas coisas que nós já vimos. Com a Viúva Negra voltando pra Budapeste, dá pra identificar por essa estátua aí, esse cenário. E Budapeste é onde aconteceu o infame acontecimento comentado desde Vingadores 1, quando a Viúva Negra estava conversando com seu amigo o Gavião Arqueiro sobre uma missão antiga. Se o Gavião Arqueiro vai encontrar a Viúva Negra em Budapeste, a gente ainda não sabe. Mas aí ela vai relembrando da sua trajetória com os Vingadores, lógico, é uma estratégia da Disney para vender o filme, né? Relembrar o quanto a personagem é grandiosa, afinal de contas, pô, depois que ela morreu em Vingadores Ultimato, o interesse em um filme dela pode ser menor. Mas a Marvel quer convencer a galera que sim, ainda vale a pena. Até porque esse é o filme que vai apresentar a nova Viúva Negra, mas a gente vai comentar melhor disso daqui a pouco. Em julho, a Natasha desce ali e aparece quem? É a Natasha jovem. Essa menina de cabelo azul aí é inconfundivelmente a Natasha jovem, não só porque a atriz parece mesmo um pouco a Scarlett Johansson, como também a gente tá vendo ali que o cabelo dela natural é ruivo. E só as pontas estão pintadas de azul, né? Porque ela pintou o cabelo de azul, aí o cabelo cresceu, e o cabelo natural que cresceu é o vermelho. E eles estão em um local tropical. Esse lugar onde a viúva jovem está é provavelmente onde ela viveu a missão dela com a sua família falsa, entre aspas. Mas o trailer vai voltar nisso ainda, porque tem o momento em que a viúva está reencontrando a Helena, e daí nós voltamos pro flashback que revela pra gente pela primeira vez por que esse reencontro familiar é tão pesado para todo mundo envolvido. Nós vemos aí nessa cena tanto a Natasha Romanoff quanto a Helena Belova, dá pra ver a cabecinha dela ali embaixo, conversando com o Alexei, que é o Guardião Vermelho. Ali eles estavam interpretando o papel de pai e filhas. E o Alexei até fala, as minhas meninas são as mais duronas do mundo. Ou seja, desde aquela época ali em que ele era mais jovem, o Alexei já tinha uma conexão paterna muito forte com elas. Para ele parece que não era só trabalho. Já para Melina Shostakov, que interpretava o papel de mãe naquela família, parece que a missão era acima de tudo. Tanto que nós vemos depois, em um outro momentinho, a Melina dirigindo um carro para fora, para longe, né, saindo, indo embora. Claramente ela tá mais jovem aí nessa cena. E levando a Natasha para outro lugar. Não dá para perceber se a Helena também tá naquele carro, né? Talvez esteja, talvez não. Mas a impressão que eu tive vendo esse trailer foi o seguinte. Eles estavam nessa missão onde viviam disfarçados como uma família, porém veio a ordem deles se separarem. Enquanto a Natasha parecia ali ser uma pré-adolescente, a Helena já parecia ser bem mais jovem, né? Mais criança. E foi naquele momento ali que a família dele se desfez. Tanto que eu tô achando até agora que o Guardião Vermelho vai morrer no final desse filme, sabe? Eu não queria que ele morresse porque parece ser um personagem muito carismático. Adoraria ver mais ele dentro do universo cinematográfico da Marvel. Entretanto, em todas as cenas que ele aparece, dá um calorzinho no coração, né? Pô, um cara gente boa, uma figura paterna. Ele fala ali que as filhas dele são as mais duronas do mundo. Parece muito que ele é um cara que você se identifica e que vai se sacrificar ou morrer para deixar um exemplo para trás. Talvez até o Guardião Vermelho se sacrifique para salvar as filhas dele, né? No caso a Natasha e a Helena. E isso fique marcado dentro da Natasha de modo que ela também vai se sacrificar nos acontecimentos de Vingadores Ultimato, que cronologicamente se passa depois, para salvar a família dela, que no caso são os Vingadores.
Mas olha, só de pensar nisso já me dá um aperto no coração, não quero nem saber a hora que eu estiver assistindo o filme. Algumas novas cenas aqui também reforçam o que eu especulei aqui com você agora. A Melina tá explicando pra Natasha de que eles receberam ordens e cumpriram o papel deles. A Natasha reforça, né, não era real, ou seja, nós não éramos uma família de verdade, é o que ela quis dizer. Porém, a Yelena diz que pra ela era real. Ela era muito nova, afinal de contas, tem até uma imagenzinha onde a... É quem que tá abrindo ali? Será que é a Natasha ou é a Melina? Mas uma das duas está abrindo um álbum de fotos ali, onde estão as meninas curtindo, sabe? Como se fosse uma família de verdade. E aparece também a imagem da Yelena jovem sendo separada à força de uma outra criança que deve ser a Natasha, né? Logicamente. A menina com quem ela cresceu e que considerou a sua irmã. E nossa, sabendo disso, agora a história do filme tem muito mais peso. O reencontro dramático da Natasha e da Yelena é muito mais sentimental. Porque agora a gente entende por que a Yelena recebeu ela apontando a arma. Por que aquela conversa das duas num bar pareceu tão triste. E de todos os trailers que saíram até agora, esse foi o mais sério, né? Não teve nenhum alívio cômico. Nós vemos mais um pouquinho das cenas de ação do filme e aí, pela primeira vez, aparece esse coroa aí. Aparentemente é um comandante da Rússia ou da própria Sala Vermelha que treina as viúvas negras. Olhando ali para uma série de informações, o capacete do treinador aparece com alguém tirando o capuz de cima dele e é uma mulher. Será que essa mulher aí é o treinador, na verdade? Não sei, porque seria muito estranho, né? O cara, um assassino, chega e alguém tira o capuz da cabeça dele. Não parece uma coisa comum de se imaginar. E olha que interessante aqui, pela primeira vez também a gente tá vendo o treinador usando movimentos que se parecem com o do Homem-Aranha. Porque pra quem não sabe, o lance do treinador é copiar os movimentos do adversário. Tanto que ele já apareceu copiando o Capitão América, o Pantera Negra, o Gavião Arqueiro, quando ele usa o arco e flecha. E ele saber usar os movimentos do Homem-Aranha é bem interessante porque esse filme, pelo menos a parte mais recente desse filme, né, vai se passar logo depois dos acontecimentos de Capitão América Guerra Civil. E em Guerra Civil a gente sabe, o Homem-Aranha apareceu enfrentando os heróis. Muito provavelmente o treinador observou as filmagens do Homem-Aranha e conseguiu copiar os movimentos dele. Pra ver como esse vilão é sinistro, hein? E aí o Coroa fala no ouvidinho do treinador, traga ela pra casa. Traga quem pra casa? Será que é a própria Natasha que eles queriam recuperar? Será que é a Yelena ou outra pessoa? Mas o que eu achei um pouco estranho é que o treinador, nas duas cenas, né? Na cena em que a mulher tá tirando o capuz dele e nessa cena que ele tá ouvindo o comando do Coroa, ele tá imóvel. Parece até um robô ou uma armadura vazia. É bem estranho esse comportamento dele. Essa cena da Yelena e da Natasha sendo perseguidas pelo treinador e ele jogando uma flecha, a gente já tinha visto antes, porém a gente não viu o que a flecha faz, né? Que é ir para baixo do carro e explodir. As cenas de ação desse filme estão maravilhosas e eu tô muito ansioso para ver essa cena aí, da queda livre. Nossa, isso aí deve ser maravilhoso. É uma pena que a gente aqui no Brasil, pelo menos, não vai conseguir assistir no cinema, né? Essa cena da pilastra a gente já tinha visto bem momentaneamente antes, mas aqui dá para reparar um detalhe melhor, que tá a Yelena e a Natasha ali agarradas e uma outra viúva negra aleatória, talvez que estivesse tentando matar as duas ou capturar as duas, mas mesmo assim a Natasha tenta salvar ela, olha ali. Demonstrando que no período que ela passou atuando como uma agente da SHIELD, uma agente dos Vingadores, ela de fato se tornou uma heroína. Ela pensa mais em salvar as pessoas do que em matar, do que ter simplesmente os seus objetivos cumpridos. Daí nós temos mais algumas cenas de ação e o título do filme que aparece mais uma vez com um tema dos Vingadores, mas misturado com uma ópera, não é? Que dá um tom assim meio que siberiano, russo, né? Uma coisa dessas, que eu achei bem interessante. Não é o tema da Viúva Negra, mas eu acho que eles escolheram o tema dos Vingadores porque é mais apelativo, né? Vai atingir mais pessoas.
E aí aparece o letreiro julho, que vai estrear nos cinemas e também no Premier Access do Disney Plus, que até o momento aqui no Brasil chegou no valor de R$ 69,99 ou R$ 69,90, sei lá, R$70 arredondando. E talvez Viúva Negra, quando chegar aqui no Brasil, também vai chegar por esse mesmo valor. E nos cinemas também, caso os cinemas estejam abertos, mas de qualquer forma é um pouco mais seguro assistir em casa. Eu gostei demais desse trailer, é um dos melhores que eles lançaram até agora. Só não digo que é o melhor porque não tem tantas cenas assim com o Guardião Vermelho e ele parece ser um personagem carismático pra caramba no filme. E eu espero que ainda hajam revelações, novidades pra gente experienciar a hora que estiver assistindo o filme em si, hein? Porque já foram tantos trailers de Viúva Negra lançados aí, foram tantos atrasos que, poxa vida, eu acho que o filme se prejudicou bastante por causa disso. E eu disse que eu ia comentar coisas de vazamentos, não é? Em um outro vídeo que eu fiz aqui, falando sobre vazamentos de Doutor Estranho 2, de Homem-Aranha No Way Home e também de Falcão e Soldado Invernal, eu mencionei que, segundo umas imagens vazadas que estão lá, a Yelena Belova vai aparecer na série do Gavião Arqueiro. Isso significa que ela não vai morrer no filme da Viúva Negra, e como ela aparece com roupa preta na série do Gavião Arqueiro, ela deve ser a nova Viúva Negra, realmente uma substituta, ou melhor, herdeira do manto de Viúva Negra heroína que era da Natasha Romanoff. Recomendo bastante você assistir esse vídeo aqui do lado, é só clicar, ir lá, conferir. Comenta aqui o que você achou desse trailer, quais as suas expectativas para Viúva Negra. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Ai, Viúva Negra!